Bem-vindos a mais um vídeo da carteira do Cauê. E para quem não sabe, o Cauê é o meu filho, esse garoto lindo aí que está aparecendo na tela para vocês. Eu já invisto lá desde os 4 meses de idade, então fechando aí mais ou menos 1 ano e meio de investimentos já numa carteira pública no nome dele. Um foco dessa carteira é justamente facilitar a vida dele para que ele possa tomar as melhores decisões em relação ao seu futuro de uma forma mais tranquila, né? Coisa que eu não tive, você provavelmente também não teve, né? E claro, não culpando nossos pais, a gente não teve educação financeira, nossos pais não tiveram, para mostrar a importância dos investimentos e a importância que isso tem no nosso futuro. Então, eu quero proporcionar isso para o meu filho e é isso que eu faço aqui todos os meses. Todos os meses eu invisto R$ 250 do meu bolso para justamente criar esse patrimônio para ele, para que ele possa ter lá um capital interessante aos 10, 14, 18 anos, para realmente começar a sua vida já com uma renda. E para quem não sabe, o meu objetivo é justamente focar a carteira dele em dividendos, para que os dividendos se tornem a mesada dele. Então ele daqui a pouquinho já vai estar sentadinho do meu lado aqui, ajudando a tomar as decisões para a carteira dele e falando o que ele vai querer fazer com o dinheiro. Afinal, os dividendos que ele está recebendo todo mês vão ser a mesada e ele vai definir se quer investir tudo, se quer tirar uma parte para gastar em alguma coisinha com ele, enfim, ele vai tomar essas decisões e claro, eu vou estar do lado aqui moldando e ajudando ele para que ele sempre consiga tomar as melhores decisões para o seu futuro. Perfeito? Sem mais delongas, não esqueça aqui, curtir esse vídeo, compartilhar para um amigo de vocês, isso é extremamente importante, pessoal. Estou aqui abrindo a carteira do meu filho e dando minha pele e risco para mostrar para vocês como a estratégia para o longo prazo funciona mesmo investindo pouco. Então, a única coisa que eu peço de vocês é que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, enviem para um amigo de vocês e se puderem comentem aqui embaixo também o que estão achando dessa playlist, perfeito? Vamos então para a tela. Estamos aqui dentro da corretora Rico, né? Então a gente consegue ver que o Cauê já tem investido R$ 6.252 e tem um saldo para a gente investir agora de R$ 282, que é R$ 250 mais R$ 32 de dividendos que ele recebeu ao longo do mês, perfeito? Antes da gente mostrar o quanto está rendendo, enfim, eu quero mostrar algo interessantíssimo para vocês. Nós temos essa planilha aqui do Seja um Holder, que é a planilha de liberdade financeira, no qual ela nos dá uma perspectiva de quanto a gente vai ter de capital ao longo dos anos em diferentes cenários. Então, a gente pode mudar aqui a rentabilidade, ó, a gente pode mudar aqui os aportes, e essa planilha então do Cauê. Nessa planilha a gente pode ver que eu tracei 3 cenários. Então quem não entende por que eu tracei esse percentual de retorno, que é um percentual relativamente baixo, entre aspas, vai lá no início da série, pessoal, é importantíssimo. Olha os primeiros vídeos, olha os primeiros 3, 4 vídeos, que neles eu explico todo o racional da carteira do Cauê e por que essas porcentagens foram traçadas aqui, tá? Então eu coloquei aqui 8, 9 e 10% e o investimento de R$ 250, que é o que eu invisto para ele todo mês. E a gente pode ver que no atual momento no qual a gente se encontra, a projeção dessa planilha é que no cenário mais otimista, a gente tivesse o capital de mais ou menos R$ 5.200 investidos. Só que a gente já está no capital, se a gente for ver, no capital de 2 anos praticamente, de R$ 6.600. Como a gente consegue ver aqui, 6.534, 6.200 mais o que eu vou investir agora. E por que isso é possível, pessoal? Por algumas questões simples. Essa planilha, de certo modo, eu gosto de falar que ela é uma planilha pessimista. Por que é uma planilha pessimista? Porque ela traça esses R$ 250 como investimento todos os meses ao longo do tempo. E se a gente for ver, como vocês podem ver aqui agora, esse mês eu já vou investir R$ 282. Por quê? É os 250 mais os dividendos. E no segundo mês já de aporte, logo eu vou mostrar a evolução dos dividendos do Cauê, vocês vão poder ver também que eu já estava investindo mais de R$ 250. Então esse cenário aqui, embora nos dê uma perspectiva para o longo prazo, ele é um cenário pessimista e a gente já consegue ter um resultado muito melhor do que a gente vem tendo. Por estar investindo mais que os R$ 250, já só está saindo do meu bolso o mesmo valor, porém tem os dividendos e também a gente conseguiu uma rentabilidade superior à rentabilidade traçada aqui, perfeito? Então isso é interessantíssimo da gente também perceber. Quando a gente vai ver então a rentabilidade da carteira do Cauê, a evolução, a gente pega aqui desde o início, certo? E vamos comparar com benchmarks. A gente estava perdendo para o CDI, né? A gente teve períodos de ganho, depois teve queda, voltou, queda, e agora a gente chegou lá de novo, né? Estamos com uma rentabilidade ali de 21,41% desde que a carteira começou, então há mais ou menos 1 ano e meio, uma excelente rentabilidade, contra 21,03% do CDI. Quando a gente vai comparar aos principais benchmarks, lembrando que
eu estou investido aqui em renda variável e acabei de comparar com renda fixa. Então, não é o benchmark, né, que teoricamente ali eu estou seguindo, tá? Claro que no longo prazo eu quero ganhar, eu tenho que ganhar do CDI também, senão não faz sentido, só que a gente ainda está com uma carteira num curto espaço de tempo, então essas oscilações são naturais e no longo prazo eu espero ganhar muito mais. Mas se a gente comparar com o IPCA, que é a nossa inflação, a gente também aqui namorou, né, em alguns cenários aí com o IPCA listando mais ou menos na mesma proporção, caindo até abaixo em alguns momentos, só que agora a gente já está bem acima, o IPCA em 9,22% e a carteira então mais de 20% agora. Se comparar com o Ibovespa, que é um dos nossos benchmarks, estamos também acima do Ibovespa, o Ibovespa 17,30%. E o IFIX, lembrando que a carteira do Cauê, metade dela é fundo imobiliário, então o IFIX pesa muito sim, né? Se pegar o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, a gente também está com um valor bem interessante acima, ali 7,71%. Então percebam que mesmo a carteira do Cauê, aqui sendo 50% fundos imobiliários, praticamente, quando a gente vai ver a comparação, a gente está ganhando até do Ibovespa, certo? Que o Ibovespa é composto somente por ações, né? Então, mesmo essa carteira tendo metade de fundos imobiliários, a gente ainda assim ganha do Ibovespa, em função daquilo que eu já comentei com vocês, né, pessoal? Uma carteira bem montada, ela no curto prazo pode até perder para o Ibovespa, acontece, mas à medida que o tempo vai passando, a tendência é que a gente consiga ganhar sim do Ibovespa de forma tranquila, tá? Então, mesmo aqui, se eu fosse pegar somente minha parte de ações e comparar com o Ibovespa, eu teria ainda uma distância, vamos dizer assim, uma discrepância maior do que a atual, perfeito? E uma das coisas mais importantes que eu sempre digo, né? Rentabilidade é mais para alimentar ego. Claro que é importante a gente ver ali se estamos melhorando, mas o que importa é isso aqui, pessoal, o patrimônio. A gente vê que o patrimônio do Cauê, ele vem crescendo, né? Mês após mês. Se a gente for pegar aqui no Status Invest, ele é um pouco mais desatualizado, mas a gente vê que vem crescendo nos últimos 6 meses 40%, então, e a gente está evoluindo todos os meses, que é isso que importa no final, certo? Quando a gente vai para os proventos do Cauê, a gente já está numa base, então que a gente pode comparar base mensal, né? Este mês com o mês passado, lembrando que estamos em maio, e esse vídeo é referente ao aporte de maio, mas estamos gravando agora final do mês já. Então, teoricamente, né, se eu fosse gravar no início do mês, que seria o ideal para o aporte, a gente compara o mês base de abril. Então, se a gente for comparar abril de 2024, o Cauê recebeu R$ 10,82 de dividendos. Comparando agora, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Comparando agora com abril de 2025, o Cauê bateu o recorde em dividendos, recebendo R$ 48,84. Então, além do crescimento gradual dos dividendos, né, obviamente a gente tem que ter essa base comparativa do ano anterior. Por quê, pessoal? Porque o foco da carteira é dividendos. Então, não faz sentido eu não estar conseguindo aumentar o que eu me propus a fazer. Então, é interessante ver essa base anual e a gente vê aqui todos os anos, né, comparando mês a mês, lá desde o mês 10 de 2023, que a gente sempre teve um aumento bem interessante. Então, foi que eu comentei também que isso aqui é muito responsável pelo nosso atual resultado ali do patrimônio, que a gente está conseguindo investir um valor bem considerável. Bom, pessoal, então como está a carteira do Cauê neste momento, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na carteira, então. Onde a gente tem, então, 47% ações e 46,8% fundos imobiliários, tá? Jonas, não fecha 100%, claro, porque tem um valorzinho aqui, né? Que está projetado, que é o que está em caixa que a gente vai investir hoje, certo? Então, a gente tem aqui Sanepar, Bradesco, Boa Safra, Kepler e Metaleve na carteira do Cauê, certo? Aqui está a rentabilidade, né, dos mesmos. E temos aqui em fundos imobiliários, temos XPLG, PVB11, HGR11 e XPML11. Então, um fundo de logística, um fundo de lajes corporativas, um fundo de renda urbana e um fundo de shoppings na carteira do Cauê. Tá? Temos aqui a rentabilidade de cada um. Então, o que a gente vai investir nesse mês, tá? Se a gente for ver aqui dentro da planilha de alocação, a gente vê que está praticamente meio a meio, tá, pessoal? Ações está um pouquinho mais aqui que fundos imobiliários, mas praticamente estamos meio a meio. Eu, particularmente, como está mais ou menos meio a meio, não tem nenhuma discrepância grande, eu vou querer investir esse mês em ações, tá? Eu ainda vejo ações como excelente oportunidade de investimento, então esse mês eu quero aumentar a exposição, sim, em ações aqui no Brasil. A gente teve uma alta muito grande, sim, nos últimos meses agora das ações. Vocês viram na carteira, o up que deu a carteira do Cauê nesses últimos 2 meses realmente foi
foi muito alto, e isso se deu muito pelo aumento do Ibovespa, pelo aumento das nossas ações em carteira, né? São ações algumas que não estão no índice Ibovespa, ou que representam muito pouco no índice, e elas acabaram crescendo de forma bem considerável, né? Saiu os resultados agora também das empresas, os resultados trimestrais, e elas vieram acima da expectativa, grande parte delas, o que fez que as empresas crescessem de forma bem interessante, certo? Então eu ainda quero investir um pouco mais nas empresas, então voltando aqui para a tela, o que eu vou investir hoje? Vai ser em Metaleve, pessoal, tá? Vou aumentar a exposição a Metaleve, porque quando a gente vai ver na parte de ações, Metaleve é a que está mais para trás do meu percentual ideal, né? O meu ideal seria 15%, nós estamos com 9,5%, então tem um gap aí de 5,5%, tá? Então vai ser o investimento desse mês. Então, para quem não sabe, Metaleve, né? Ela trabalha com comercialização de peças e fabricação de peças automotivas, principalmente a motores de combustão, tá? É o foco dela, porém ela já está com um pé muito grande na parte de motores elétricos, enfim, ela vem crescendo muito e diversificando muito seu portfólio, mas sempre em torno, né, do que ela sabe fazer. Uma questão interessante, às vezes o pessoal me pergunta, Jonas, é bom uma empresa ter 15 linhas diferentes de produtos? Olha, é uma coisa a se levar em consideração, porque quando uma empresa sai muito do seu know-how, sai muito do que ela sabe fazer, isso pode ser meio perigoso. Né? Por exemplo, uma empresa que trabalha que nem a Metaleve agora, obviamente que eu vou dar um exemplo esdrúxulo, tá, pessoal? Mas só para entender um pouco o conceito. Mas a Metaleve que trabalha agora com peças para motores, a combustão, que sejam motores elétricos, peças para veículos, vai começar agora a fabricar roupa e vender. Pô, não é o know-how dela, não é o que ela foi criada, não é o que ela entende. Então, quando uma empresa sai muito longe daquilo que ela realmente entende, né, acende um alerta, tá? Então, se ela tá com novos produtos, é interessante, desde que faça parte dentro do seu portfólio daquilo que ela entende e sabe fazer, perfeito? Então, a Metalab é uma empresa que eu gosto muito, eu acho que ela vem crescendo muito. Ela é uma empresa que eu não vejo sendo aquela queridinha dos especialistas, então eu acho que ela ficou para trás na questão de potencial de retorno. Tá? Não é uma empresa que tu vai ver grandíssimos fundos tem, que ela é falada a todo momento, não é. E ela tem uma receita bem diversificada em outros países, não só no Brasil, então 56% aqui mais ou menos no Brasil, o restante é Argentina, Estados Unidos, Alemanha, México, enfim, e outros países. Então é interessante essa diversificação que ela tem. Tá? Gosto muito da empresa, eu tenho um conhecimento em questões automotivas, né? Em função de uma outra empresa que eu tenho uma mecânica automotiva aqui na minha cidade também, né? Onde eu não estou mais trabalhando ativamente, né, na produção há algum tempo já, mas eu tenho um certo conhecimento dali e sei da qualidade dos produtos da Metalab, tá? Então acho que ela ficou um pouco para trás sim, ela tem um grande potencial de retorno na minha concepção, e é uma empresa que, se a gente for ver, né, tá com preço-lucro ainda atrativo, tá? E é uma empresa que paga excelentes proventos, né? Ela está com dividend yield bem alta, ela teve, inclusive, nós pegamos aqui esse ganho, né? Nós que eu digo, eu, Jonas, né? Esse ganho de 22% em dividendos aqui, que foi algo muito alto, né? Mas ela vem sim, ela paga bons dividendos ao longo do tempo, tem um histórico de bom pagamento de dividendos. Então, gosto muito dessa empresa, certo? E vai ser ela agora que vai para a carteira do Cauê. Vamos aumentar a exposição na Metaleve. Então vamos abrir aqui o Home Broker, certo? Vamos ver aqui, nós temos então R$282 e segundo a planilha a gente precisaria investir comprar em torno de 7 cotas, então R$210 mais 282. Vamos aproveitar e colocar todo esse capital em Metaleve. Então vamos lá, leve 3F, certo? Que é fracionária, né, pessoal? Não é múltiplo de 100. Então eu compro no mercado fracionário, tenho 282, vamos lá, vai dar 9 cotas. Hoje a mercado, tá, pessoal? Validar. Então assinatura eletrônica validada, 280,80. Comprar, ok. Ordem já em aberto, ordem efetuada, ordem executada. Então comprei 9 Metaleve, 19. E agora a planilha do Cauê está atualizada. Feito, pessoal? Mais uma compra efetuada, mais o efeito bola de neve rolando na carteira do Cauê, mais capital ele vem tendo, mais vai crescendo seu patrimônio. Nós estamos numa excelente caminhada aí para fazer com que meu filho tenha um capital bem interessante aqui nos próximos anos. Então, curta esse vídeo, não esqueça, compartilhe com os amigos de vocês e comentem o que vocês estão achando dessa playlist. Agora fica com o resumo da carteira do Cauê. Valeu, até a próxima.